Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, dia do Senhor. E nós estamos aqui trazendo para você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Discipuladora. A lição de hoje é a lição de número 8. Tem como texto base Gálatas 5, de 1 a 25. E qual o objetivo desta lição para todos nós? O objetivo dela é que a gente possa aprender que a justificação e salvação são alcançados somente com a graça salvadora de Cristo na cruz e que este encontro traz transformação por inteiro e o fruto do Espírito Santo. O tema de hoje, o fruto do Espírito Santo. Para os mestres judeus, que tentavam de todas as formas trazer os rituais da lei para dentro da igreja, cristãos, ou para dentro da igreja cristã, a circuncisão era uma necessidade para a justificação, tanto quanto para a santificação. Os legalistas eram judeus que acreditavam em Jesus como Messias, mas não renunciavam às leis de Moisés. No entanto, o Evangelho nos orienta que a salvação e a justificação só acontecem mediante a graça salvadora de Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo é considerado fonte originária da graça divina. Paulo orienta as igrejas da Galácia a se desprenderem da escravidão das leis e se voltarem para a graça divina em Cristo mediante a fé e a mudança de sua natureza através do Espírito Santo. Então vamos ao primeiro momento da nossa lição. Liberdade em Cristo. A circuncisão é um rito de passagem e um sinal de aliança estabelecido por Deus com Abraão, conforme descrito no Antigo Testamento, especialmente em Gênesis 7, 10 a 14. A prática da circuncisão foi amplamente seguida pelos judeus como um mandamento divino, e isso teve profundas implicações religiosas, culturais e sociais para a comunidade judaica. A circuncisão envolve a remoção do prepúcio, órgão sexual masculino. Para os judeus, essa prática tinha significados simbólicos e teológicos essenciais, sinal da aliança com Deus e identidade nacional. Para os judeus, a circuncisão era extremamente importante. Eles estavam preocupados e assustados com a pregação de Paulo, que ressaltava a circuncisão de coração e o batismo, e ensinava que a fé em Jesus Cristo era suficiente para fazer parte da família de Deus. O debate entre Paulo e os judaizantes se desenvolvia não pelo controle do povo ou pela exploração comercial, mas pelo sistema de salvação. Para Paulo, não havia necessidade de ninguém tentar ajudar a Deus com leis ou fórmulas, pois a fé era suficiente. Os judaizantes defendiam a fé, só que acrescida da circuncisão. Paulo, de forma contundente, afirma que se eles se circuncidassem, Cristo não teria valor nenhum. Aceitar a circuncisão implicaria no abandono da salvação pela graça, o que significaria que eles estariam perdidos, porque ninguém poderia ser salvo pelas obras da lei ou por qualquer outra coisa, a não ser por Jesus Cristo. Ele veio nos livrar da condenação do pecado, da culpa e das obrigações da lei que só levam à escravidão. Ele afirma
Eu, Paulo, vos declaro que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. É verso 2. Agindo assim, tudo que Cristo fez, seu sacrifício na cruz, não teria nenhum valor. Para Paulo, o homem é pecador, sendo impossível se salvar pelas obras da lei, porque não teria condições de cumpri-las. Cristo era suficiente em sua obra de salvação. Segundo momento, caminhar no Espírito. Paulo destaca a necessidade de os crentes caminharem no Espírito Santo. Ele contrasta as obras da carne com os frutos do Espírito, encorajando os crentes a viverem de acordo com a orientação do Espírito. Esse ponto destaca a importância da busca da santificação e da transformação contínua, permitindo que o Espírito Santo guie e molde a vida do crente. As palavras vos mordeis e devorais indicam as ações de feras na floresta. Paulo havia identificado as contendas que surgiam dentro da igreja dos Gálatas. Todos nós já conhecemos os conflitos que surgem dentro das igrejas, quando problemas aparecem de cunho moral ou doutrinário. Pessoas feridas, escândalo na comunidade, gente desanimada e afastadas devido a atitudes dos membros locais. Paulo está condenando essa atitude de forma veemente, alertando que esses conflitos, quando começam a crescer como uma bola de neve, podem levar à possível destruição da própria igreja. Isso geralmente acontece quando uma igreja local se divide, transformando-se em um local onde reputações são destruídas para sempre, consciências são amortecidas e incrédulos se afastam da igreja desgostosos e enojados. Andar no Espírito Santo era a orientação de Paulo para a igreja. As obras da lei não eram suficientes para salvar ou para mudar a natureza humana. A necessidade de uma vida transformada pelo Espírito Santo faria cessar as brigas e contendas internas. Carne é a natureza carnal herdada no homem caído. Podemos observar a sua descrição em Gálatas 5:19 a 21. Caminhar no Espírito Santo seria a pacificação do corpo de Cristo mediante os frutos os frutos produzidos pelo Espírito Santo. Se sois guiados, aqui o sentido da palavra aponta direcionamento, orientação, auxílio dado a alguém para que consiga um objetivo comum. A orientação dada pelo Espírito Santo seria a santificação e paz entre os irmãos. Terceiro momento, amor como cumprimento da lei. Amar o próximo como a ti mesmo está na lei escrita em Levítico 19:18. Para Paulo, era o cumprimento de toda a lei, ou seja, todas as leis reveladas a Moisés para serem cumpridas, inclusive os 10 mandamentos, se resumiam em apenas amar o próximo. Para ele, cuidar do próximo era a forma de dizer a todos que amamos a Deus. Na verdade, só há uma forma pela qual podemos provar que realmente amamos a Deus, amando o próximo. Quem ama o seu próximo não vai desejar mal a ele, acusá-lo, prejudicá-lo, mas desejará o seu bem.
Paulo apresenta o fruto do Espírito Santo, sendo o amor o primeiro deles, e que todos derivam da mesma raiz. Os demais, como alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, são frutos do Espírito que atuam em nós através da graça derramada. Essa comparação é feita por Paulo para evidenciar o que são obras da lei e obras do Espírito. Essa transformação só é possível quando nossa carne está crucificada em Cristo Jesus. Essa obra é fundamental para nossa santificação diária mediante a fé em Cristo. A lei poderia produzir uma imagem externa de santificação, mas o coração permaneceria em pecado. A graça, mediante a fé, produz uma transformação interior, mudando todo o nosso ser e nossa natureza caída. Conclusão. Podemos observar Paulo combatendo a visão legalista que tenta ser introduzida na igreja. Não existe nenhuma possibilidade de alguém vencer a carne, a não ser com a presença do Espírito Santo. Os rebeldes, que não se curvam a Cristo, estão aprisionados pelo pecado e sujeitos à condenação da lei. O legalismo é apenas um pano que esconde o pecado dentro dos corações. O fruto apresentado por Paulo na carta mostra as qualificações do verdadeiro cristão. A transformação é gerada pelo Espírito Santo, de forma contundente, de dentro para fora, e sinaliza a mudança feita pelo Espírito. Uma vez na carne e sem amor ao próximo, pode identificar que algo está errado em nossa vida. Viver sob a direção do Espírito Santo, aqui está escrito sobre, mas viver debaixo da direção do Espírito Santo é reconhecer que todas as áreas da nossa vida seguem sob o seu controle. Se ainda não fomos totalmente transformados, cabem uma avaliação e mudanças de nossas ações. Interessante, excelente lição. Simples, rápida, mas que nos mostra um conteúdo de grandeza. E Jesus nos ensina, que amar ao próximo como a Ele, amamos a Ele, é o mandamento principal que nós devemos seguir. Isso é trazido por Jesus no tempo da graça. Agora, finalizando, para pensar e agir. Em qual situação você encontra dificuldades para amar o seu próximo? Na lei, na graça, na bênção, nos ensinamentos de Cristo? Segundo, qual área da sua vida você necessita de mudança e transformação? Essa é uma resposta que você vai dar para você mesmo e procurar corrigir com o auxílio do Espírito Santo, mudando a sua vida, deixando que ela seja transformada pelo poder do Espírito. Finalmente, o que você costuma fazer diante das dificuldades com sentimentos como raiva, ódio, tristeza e etc. Nós não podemos deixar que a raiva domine o nosso ser, que a raiva invada o nosso coração, que o rancor venha tomar conta de nós. Nós precisamos ser pacificadores e, para tal, só com a pacificação do Espírito Santo em nossos corações, transformando a nossa vida,
mudando o nosso pensamento, mudando a nossa maneira de agir e fazendo com que amemos mais uns aos outros. Que assim seja e que nós possamos estar dentro dos propósitos de Deus para servi-lo com fidelidade, com dedicação e com firmeza. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, agradecemos, Senhor, porque Tu enviaste Jesus ao mundo para sacrificar-se em nosso lugar, morrendo na cruz e nos dando a vida eterna. Porque através dele, ó Deus, retornando ao céu e deixando sobre nós o Espírito Santo para nos conduzir, nos iluminar, nos ensinar, estar diante de nós, sobre nós, ajudando-nos nas nossas caminhadas. Muito obrigado, Deus, porque o Espírito Santo do Senhor tem sido fundamental na nossa vida cristã e que nós possamos ser fortalecidos, restaurados, abençoados, tocados, consertados naquilo que estava errado no nosso viver e assim passemos a viver uma nova vida para com o Senhor. Muito obrigado, Deus. Pedimos abençoar os nossos familiares em toda a sua extensão. Abençoar aqueles que estão passando momentos delicados em suas vidas, ó Deus. Abençoando na saúde, confortando, ó Deus, na enfermidade, restaurando, ó Deus, e dando paz de espírito àqueles que precisam. Muito obrigado, Deus. Oramos com o perdão dos nossos pecados e em nome de Jesus. Amém. Viva a ação do Espírito Santo na sua vida. Que seja o desejo da sua alma clamar pela ação do Espírito Santo. E assim, estamos chegando ao final de mais uma EBD com você, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver agora. Que Deus esteja abençoando a sua vida, te fortalecendo. E hoje, domingo, dia do Senhor, dia de estarmos na casa do Senhor, estudando a sua palavra, servindo-o com toda a alegria do nosso coração, conversando com Ele através da oração. Mas também é um dia especial para estarmos junto das nossas famílias, aproveitando aquele momento de fraternidade, de comunhão. Então aproveite o dia, faça isso,
junto da sua família, e que nós possamos estar assim firmes nos propósitos de Deus. E logo mais teremos na primeira igreja a apresentação de um teatro, O Jardim do Inimigo. É uma peça muito contundente, que vai tocar profundamente no seu coração. Que você possa estar ali, deixando Deus falar com você, te cobrindo com a graça salvadora e com a unção do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Não fique em casa, não. Vá à casa do Senhor. Pela manhã estaremos vivenciando ali o sacrifício de Cristo através da celebração da ceia. Talvez esse vídeo chegue a você já depois da programação da manhã. Mas à noite esperamos você lá na primeira Igreja Batista. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas. E amanhã, se Deus permitir, estaremos de volta trazendo para você uma nova reflexão da palavra do Senhor, para a edificação da minha vida, da sua vida, para a edificação das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém?